Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade preciosa de estarmos examinando a tua palavra, meditando nas tuas verdades e procurando daqui extrair lições preciosas para a nossa vida cotidiana, para que tudo desemboque na glória do Senhor. Abençoe os ouvintes, que experimentem pelo poder do Espírito essa transformação que provém do âmago do coração. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Esse texto trata-se do mesmo tema que consideramos na exposição anterior dos versículos 7 a 10. Primeiramente, Paulo trata de forma mais vaga nos versículos 4 e 5, a fim de introduzir o difícil assunto da disciplina. É possível que algum ouvinte esteja perguntando, mas novamente esse assunto sobre trabalho e disciplina? Sim, claro. Aprove ao Espírito Santo iluminar Paulo para que ele tratasse desse importante assunto. Ele poderia ter encerrado esse tema, mas não faz, e dedica uma porção considerável da carta, de forma inspirada, coisa que ele já havia feito também na primeira carta, quando ele esteve estabelecendo a igreja. Ele disse no versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. A realidade é que, apesar do tema da disciplina eclesiástica estar em desuso hoje em dia no meio evangélico contemporâneo, em grande parte é essencial para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Todavia, meus ouvintes, o que há de peculiar nessa abordagem dessa porção, nos versículos 11 a 15, é que agora ele fala diretamente aos faltosos e obstinados, acrescentando algumas instruções adicionais à igreja. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sob o tema a solução para o problema da ociosidade. Nós temos no versículo 11 a informação que Paulo recebeu, em segundo lugar, com base nos versículos 12 e 13, duas exortações, e em terceiro lugar, nos versículos 14 e 15, nós temos a ordem de Paulo para disciplinar. No versículo 11, nós temos a informação que Paulo recebeu. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. É possível que a liderança da igreja houvesse lhe informado o diagnóstico do problema. Pessoas que estavam andando desordenadamente. E esse é o tema que Paulo vem desenrolando. No versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Eu lembro os ouvintes que a palavra grega para os que andam desordenadamente lembra os militares que estão pisando fora da linha, ou andando fora da marcha, e em desacordo com o restante do batalhão, andando de forma heterogênica. A nossa tradução não reflete muito bem o jogo de palavras que há no grego aqui, e não temos palavras para, no português, traduzir ou expressar exatamente o versículo 11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Paulo se utiliza no grego de duas palavras parecidas que derivam uma da outra, acrescentada de um prefixo, meden ergatsomai. Não trabalhando e perigatsomai, se intrometem na vida alheia, ou trabalhando em volta, no sentido de dar trabalho. Isso no grego pode ser traduzido assim, não trabalhando e dando trabalho para os outros. Isto é, alguns da igreja de Tessalônica não trabalhavam e davam trabalho para os outros.
eram mandriões e negligentes em se dedicar ao trabalho legítimo, mas não eram tão ociosos assim para mexericar na vida alheia. Os comentaristas dessa carta sugerem que eles estavam disseminando e vulgarizando as suas ideias com relação à segunda vinda, e isso propiciava a desocupação, bisbilhotando os outros e se aproveitando da liberalidade da igreja. Nós lemos na primeira carta, no capítulo 4, na segunda parte do versículo 10 a 12, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Quase certamente os desordenados estavam se aproveitando da boa vontade da igreja. Portanto, aqui no versículo 11, temos o diagnóstico: a preguiça, a bisbilhotice dos desordenados que o levavam à intromissão na vida alheia. Nos versículos 12 a 14, nós encontramos as exortações específicas de Paulo. Nós temos o procedimento correto e as instruções adequadas. Elas têm dois endereços: aos faltosos e aos irmãos que não estavam causando problemas. Aos faltosos, Paulo foi muito direto. Nós lemos no versículo 12: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Às vezes é necessário uma determinação ou ordem direta, como essa, semelhante a uma ordem militar, no sentido de que eles se convertessem, se arrependessem e abandonassem o ócio, trabalhassem tranquilamente para que pudesse se autossustentar-se. No versículo 13 é-nos dito: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo muda a direção e agora se volta para os irmãos que não estavam andando desordenadamente, encorajando-os e animando-os, aqueles irmãos que não desanimassem e continuassem com a abnegação do amor, a operosidade da fé e a firmeza na esperança, descrito na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3. Lembre-se que a igreja demonstrava o amor fraternal, e Paulo se preocupou com o perigo de que a igreja pensasse que não valeria a pena continuar fazendo bem aos desordenados. Bom, já que temos que tomar cuidado com esses folgados que estão bisbilhotando a nossa vida, então vamos cortar-lhes os benefícios e ponto final. Mas Paulo tentou evitar esse tipo de pensamento. Ele queria que a igreja tivesse discernimento necessário para fazer o bem àqueles que realmente estavam precisando. Nos versículos 14 e 15 nós temos a ordem de Paulo. Nós lemos no versículo 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Alguns acham que a igreja deveria denunciar publicamente. Ninguém deve se aproximar de fulano de tal, porque estão sendo faltosos e desordenados e andando ociosos. A palavra grega para notaio é semeio, quer dizer, observar, marcar, anotar para si mesmo de forma particular, mas pode se relacionar e publicar também. Provavelmente Paulo não estava sendo tão drástico e é possível que o afastamento seja pessoal aos faltosos. É possível que a questão não fosse para se publicar, mas também não era para passar em branco. Provavelmente a liderança vinha conversando com os desordenados e depois de continuarem agindo obstinadamente, publicamente, ela descreve informando Paulo pedindo orientações a respeito. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Jesus orientou para resolver só entre eles, depois com 2 ou 3 testemunhas, depois sim, dizer à igreja. Aqui talvez ainda não tinha chegado a esse ponto de disciplina pública, mas informalmente e individualmente. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, Tito 3:10, 2 João 10 e 11, essas passagens falam da mesma natureza informal de disciplina que encontramos aqui. Paulo disse aos romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Quase certamente a disciplina estava ainda no 1º grau. Quando Paulo diz afastai-vos deles, a disciplina aqui é informal, não é aquela disciplina pública perante a igreja. Qual o propósito dessa ordem de afastamento de Paulo?
não é para causar dano, para que a pessoa fosse embora da igreja, mas para que ficasse envergonhada e se arrependesse e mudasse de propósito de vida. Mas os tessalonicenses deveriam ainda tratar e advertir o faltoso como um irmão. Nós lemos no versículo 15, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Essa era a atitude cuidadosa que a igreja deveria ter com esses irmãos impenitentes. A disciplina tem sempre esse propósito, o de corrigir. Quando disciplinamos nossos filhos, não temos o propósito de envergonhá-los, humilhá-los, mas ganhá-los e educá-los. Quando não há arrependimento, abandono de pecado, mudança de mente e de direção de vida, é necessário a disciplina. Só há um pecado que justifica a exclusão dos membros da igreja: a teimosia, a insistência, a falta de arrependimento. Todos os pecados têm restauração, mas quando há obstinação, o membro da igreja deve ser excluído e considerado publicano e gentil. Quando o faltoso com o coração empedernido insiste na prática do erro, apesar do ostracismo, dos exemplos, das exortações, dos ensinos, deve ser excluído da igreja. O que está em jogo aqui é a honra de Cristo, a pureza da sua pessoa e a dignidade dos seus atributos. A obediência às suas ordens soberanas, comandadas pelo sargento Paulo, é a evidência de um bom comportamento cristão, de uma boa vida cristã. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Mas eu repito, aqui é uma disciplina informal e não publicamente perante a igreja, na frente de todos. A igreja ajuda o conselho para que essa pessoa seja envergonhada e se afaste, pois são irmãos queridos, fracos, mas não deixam de ser irmãos. Temos, portanto, o diagnóstico correto, o procedimento correto e a atitude correta nesse texto. Algumas lições que eu pretendo destacar para a nossa edificação. A primeira é que o crente não deve apenas ser firme na esperança, mas também diligente no trabalho. O tema geral da primeira carta é firmeza na esperança, e o da segunda carta é firmeza na diligência. Fomos chamados não apenas para sermos adoradores, piedosos, mas para sermos crentes genuínos nessa vida. Sermos melhores pais, melhores filhos, superiores patrões, superiores empregados e, portanto, superiores profissionais. Esse é o nosso propósito, glorificar a Deus com o nosso trabalho. Não apenas quando estamos sentados no banco da igreja aos domingos, mas no dia a dia, na oficina, no nosso escritório, no nosso trabalho. A segunda lição é que o texto não se aplica somente aos ociosos, mas a todos que vivem desordenadamente aos princípios bíblicos. Sempre que há alguém que anda desordenadamente, em desacordo com a doutrina e pisando fora da linha e dos princípios da revelação bíblica, deve ser notado, primeiramente de forma informal, afastando, mas tratando como irmão a fim de envergonhá-lo, para ganhá-lo, e depois, se não houver arrependimento, deve ser disciplinado. A realidade é que em passagens como estas, a disciplina está longe de ser fácil. Estamos vivendo em uma época em que a disciplina é estranha a muitas igrejas evangélicas. O resultado mais provável para aquele que foi disciplinado é que ele saia da igreja e se mude para outra igreja, ou simplesmente abandone a frequência aos cultos. A verdade é que não é fácil exercer a disciplina, tanto pelos líderes da igreja, quanto pelo faltoso, que na sua pública profissão de fé se comprometeu a sujeitar-se às autoridades da igreja. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.